Vamos dar continuidade ao nosso evento. Agora teremos a participação de Márcia Cristina Tezelli. Márcia é uma companheira nossa de trabalho, já da casa, é odontóloga. A Márcia é atuante já na seara espírita e também palestrante. Então, Márcia vai nos brindar hoje, dentro do nosso evento, com esse tema. A porta estreita para a paz da sobrevivência à compaixão. Então, deixo vocês agora com Márcia, um bom proveito a todos. Bom dia a todos. É com muita alegria que, mais uma vez, estou aqui participando desse encontro tão abençoado. Eu gostaria de chamar a todos para que nós fizéssemos uma pequena oração, agradecendo ao Pai Todo-Poderoso, a oportunidade de todos aqui estarmos, meditando e pensando, conversando a respeito de uma paz que tanto almejamos. Que Deus nos ampare e nos proteja sempre. E eu queria começar contando para vocês sobre dois homens em particular. São histórias que caminham juntas e são exemplos maravilhosos de vida, um dos seus grandes extremos. Quando Jesus, filho de José, nasceu, esse outro Jesus já tinha 7 anos de idade. Jesus, filho de José, nasceu na Galileia. E esse outro Jesus nasceu nos arredores de Jerusalém. Ambos primogênitos de suas famílias, primeiros filhos. Ambos trabalhadores da classe operária. Jesus, filho de José, filho de um carpinteiro. Nosso outro Jesus de Jerusalém, era filho de um construtor de casas. E logo desde cedo, muito cedo, já começou nas lides com o pai, ajudando o pai, porque ele era um primogênito, uma família muito numerosa, e ele precisava trabalhar. Antes mesmo desse nosso segundo Jesus ter barbas no rosto, ele já tinha suas mãos calejadas de um trabalho pesado que era ajudar o seu pai na construção das casas. Quando Jesus de Nazaré, Jesus, filho de José, contava com 5 anos, nosso outro Jesus de Jerusalém tinha 12 anos e presenciou pela primeira vez a violência, a crueldade do Império Romano sobre o seu povo, sobre Israel. Ele estava trabalhando com seu pai na construção de uma casa, escutou gritos horríveis e ele saiu correndo como criança curiosa que era. O pai não conseguiu detê-lo a tempo e ele viu 3 soldados romanos matando a sangue frio, com suas espadas, um homem que já jazia morto no chão, e eles continuaram a estocá-lo. Uma jovem chorando desesperadamente, e eles pegaram essa espada, limparam no cabelo dessa jovem, ainda deram-lhe uma bofetada e foram embora. Aquilo para ele, aos 12 anos, foi um absurdo, ele ficou estarrecido. E o pai levou-o rapidamente. O que tinha acontecido? Aquela jovem tinha sido molestada por aqueles 3 homens, aqueles 3 soldados romanos. O pai, mesmo sabendo que não tinha nenhuma chance de defender a filha sem armas nenhum, se jogou contra aqueles homens, sabendo que ia morrer. E a filha, enfim, conseguiu depois ser conduzida a casa por aqueles homens tristes que ali viviam sobre aquela dominação. E ele voltou com seu pai ao trabalho como se nada tivesse acontecido. E aquele menino de 12 anos ao redor de Jerusalém não podia ver, então, um guarda romano. Ele ficava enlouquecido de ódio. Ele ficava com raiva, ele cerrava os punhos. Ele estava sempre pronto a revidar qualquer assinte, qualquer tipo de ofensa, qualquer tipo de provocação. Com o passar do tempo, ele foi crescendo e ele conheceu Leia, porque o pai dele conseguiu, um pouco antes de morrer, que ele casasse com uma moça da Galileia, Leia. Quem são esses personagens? Joshua ben Joseph, Jesus de Nazaré. Joshua Barrabás, o segundo, que também chamava Jesus.
como primeiro nome, porque era um nome relativamente comum. Leia, Barrabás era um homem que cresceu, ficou rude, ficou muito forte nas lides do trabalho, na violência que ele tinha, na raiva, naquele ódio incontido que muitas vezes ele não conseguia, como diz, conter. Quando ele viu Leia, uma moça querida, bonita, alegre, doce, ele se apaixonou instantaneamente por ela, ele a conheceu no dia do seu casamento. E eles foram muito felizes. Montaram uma casa simples que ele mesmo construiu. E Leia trouxe a ele, mostrou um pequeno artefato que ela tinha ganho de um carpinteiro da Galileia, que era um entalhe de madeira com um palmo mais ou menos de comprimento, onde ali estavam entalhados pássaros em revoada, e tinha uma frase escrita. E ele perguntou, quem te deu isso? Falou, foi um carpinteiro da Galileia, que era tido como homem santo. Um dia eu estava ao poço, ele chegou, pediu água, eu dei água para ele, e ele me presenteou, dizendo, eu sei que você vai se casar. Então você leva isso como um presente por você ter sido tão educada comigo. Quando você chegar para o seu noivo, peça que ele leia para você essa frase, porque as mulheres naquela época, principalmente as mais humildes, não sabiam ler. E ele, Barrabás, ficou curioso, como que ele sabia que ele saberia ler, né? Porque também não era tão comum assim os homens humildes e simples saberem. Muito bem, o que está escrito, Barrabás, nessa pequena entalhe? E estava escrito uma frase enigmática, faça-os voltar ao ninho. E aquela perfeição de entalhe, Barrabás falava que ele olhava para aquela pequena tábua e parecia que as formas dos pássaros, eles pareciam que se movimentavam. Era uma coisa tão impressionante, não se via uma marca, não se via nada. Ele ficou impressionadíssimo com aquilo. Leia tinha um grande amor por aquela tábua. Um belo dia, Barrabás, fazendo um trabalho bem distante, em Jerusalém, mais os arredores, saía muito cedo pela manhã e voltava de noite. E ele ficava muito tempo ausente de casa. Daqui a pouco chega um rapaz e fala, Barrabás, corre, Leia está sendo carregada pelos soldados romanos. Barrabás sai enlouquecido, correndo. Quando ele chega, ele sabe o que estava acontecendo. Ela tinha sido acusada de adultério e ele não conseguiu chegar a tempo na praça para evitar o apedrejamento. Quando ele chega lá, a sua amada Leia já estava praticamente coberta por todas as pedras, quase que morta. Ele teve o tempo de tirar alguma coisa, olhar para ela e falar, o que aconteceu, minha amada? Ela falou, eles me assediaram no poço. Eu disse que era casada, mas eles não me abandonaram e me acusaram. E um amigo dele, o Simão, que era um parceiro de trabalho dele, falou, Barrabás, eles a acusaram porque, apesar de ela ter resistido bravamente, eles a acusaram de adultério, falou que ela tinha se oferecido vulgarmente e a apedrejaram. Barrabás sofreu a segunda grande violência que ele viu. Ele chorou tanto que ele não sabia o que fazer. E ele um dia falou, eu parei de chorar, não vou mais chorar, eu vou fazer alguma coisa. E ele começou a andar com um punhal sobre a bata, sobre a sua túnica. E no coração ele carregava aquela tábua que era o que mais lembrava Leia, a sua amada Leia, no seu peito. E ali foi se passando. Um belo dia, eles vão pagar os impostos, que era o dia de mais humilhação que um israelita podia passar. Pagar o imposto para o seu próprio povo, que o cobrava para os romanos. Quem estava cobrando? Zaqueu, um dos deles. E eles ali na fila, e ele olhou, viu ao longe assim um grupo de homens, achou esquisito aqueles homens, e os guardas começaram a olhar estranho aqueles homens, e ele percebia que Simão, seu amigo, olhava e trocava olhares que esses homens fossem, Simão conhece esses homens? Quem seriam esses homens? Muito bem, Simão chega para ele e falou, Barrabás, cuidado, aquele soldado foi aquele que molestou Leia, não se faça reconhecer, porque senão ele pode te matar. Na hora, Barrabás já queria pegar a mão no punhal e já se avançar contra esse rapaz. Mas ele o conteve. Não faça besteiras, por favor. Para resumir a história, houve uma revolta. Esse Simão, que era amigo dele,
fazia parte daquele grupo de homens chamados de zelotes, que era um grupo armado de revolucionários políticos para a emancipação de Israel do jugo romano. Naquela confusão, naquela armação que tiveram, Barrabás não teve dúvida, sacou do seu punhal e foi e assassinou tanto o soldado que havia matado Leia, como um outro que o assediou. E eles fugiram dali, Simão tirou ele de lá, e ele descobriu que ele não tinha mais volta. Ele seria perseguido, ele seria morto, ou ele participava agora dos zelotes, eles não participariam mais. Muito bem. Ele se vingou. Porém, agora a vida dele já não era mais dele. Ele fazia parte daquele grupo revolucionário. E ele era muito forte, ele era muito destemido. Rapidamente ele ficou muito ágil na espada e eles se refugiavam em sepulturas que ficavam em covas nas montanhas. Então era um lugar horrível, um lugar inóspito. E ali eles foram fazendo saques aos romanos, pegando armas, pegando suprimentos, se armando. E a fama dele ficou imensa, ficou enorme. Muito bem. Essa foi a vida dele com os zelotes. E logo, logo, ele estava quase sendo o chefe dos zelotes. Quando não, com muita surpresa, aparece Judas para conversar com os zelotes, porque não apenas a classe operária estava se atraindo por esse movimento, mas alguns que se diziam intelectuais, como Judas, de uma boa família, um rapaz refinado, queria a ajuda dos zelotes para alguma coisa que Judas estava organizando. Judas chegou, segundo Barrabás conta, com uma arrogância quase assintosa, falando que ele tinha uma arma secreta, que era um jovem galileu que arrastava multidões, que era um Jesus. Barrabás ainda riu, meu xará, com o mesmo nome que eu. E ele começou a achar que, se uníssemos a esperteza de Judas, a comunicação em massa de Jesus e a condição bélica de Barrabás, eles tomariam a posse totalmente. E o Barrabás falava, mas quem é esse homem? Ele tem um exército? O Judas falava, sim, nós somos em 12. E ele caía na gargalhada. Esse homem é pacífico demais, isso não vai funcionar para os nossos intuitos, para os nossos propósitos. E ele falava, não, você precisa conhecer Jesus. E eu vou contar para vocês que Barrabás teve exatamente quantos encontros com Jesus. O Evangelho diz que é apenas um, mas na verdade foram 4. Até que eles convenceram Barrabás a ir ver, porque Jesus estava em Jerusalém. Ele chegou e falou assim, Jesus entrou em Jerusalém como rei. Ele foi aclamado rei, jogaram pétalas de rosas por onde ele passou. O que ele quiser, ele vai movimentar aquela multidão. E então, Barrabás falou, bom, vou levar isso em consideração. Ele vai estar no templo hoje à tarde. E o templo é um lugar público. E lá foi Barrabás, procurado pela justiça, decretado já a sua morte. Ele só saía muito disfarçado. Foi com seus homens, porque Judas ainda falou, se vocês forem espertos, vocês vão tomar o poder ali mesmo. Porque Jesus vai estar falando, vocês vão decretar uma rebelião e ali tomaremos um poder. Era o que Judas queria. Quando Barrabás chegou naquela multidão e viu de repente Jesus, ele viu Jesus meio de trás, meio de lado. Ele ficou tão impressionado com aquela figura e de repente Jesus parou e tinha aquela multidão assistindo e Jesus teve uma atitude que deixou a todos petrificados. Ele catou as cordas de um jovem pastor que estava levando aquele rebanho e começou a expulsar todos os vendilhões do templo, todos os que faziam comércio ali. E aquilo foi uma coisa tão surpreendente, porque ele ficou impressionado como que ninguém foi capaz de deter aquele homem. Ele estava ali confrontando todos os sacerdotes. E quando os sacerdotes saíram para saber o que estava acontecendo, ele ainda botou o dedo no nariz, apontou e falou assim, sepulcros caiados por fora e podridão por dentro. Ele acusou abertamente a Anás e a Ceifás. Ele acusou abertamente todo o staff religioso. Isso era grave.
E ali, junto com os homens dos Zelotes, houve como um início de confusão muito grande. Mas Barrabás ficou meio que hipnotizado por aquilo que Jesus dizia. Falou, nossa, mas que homem diferente, que coisa é essa, o que é isso? E ele se descuidou. E ele depois falava, ficaria o resto da minha vida ouvindo aquele homem. Ele se descuidou e foi reconhecido e foi preso. Foi torturado, ficou nas masmorras. Ele não sabe quantos dias passou, 3, 4, 5 dias. E um belo dia ele foi arrastado e foi colocado Barrabás, Jesus, Pôncio Pilatos e a multidão. E ele não sabia o que ele estava fazendo ali. De repente, ele sabia que ele ia morrer. E quando ele estava naquele patamar, naquele púlpito, naquele palco, naquela multidão enorme, ele mal ousava olhar à sua esquerda para ver quem que era aquele homem que estava ali, porque ele sabia que era Jesus. Quando ele olhou para Jesus, ele teve um impacto tão profundo, porque aquele homem era de uma majestade, de uma calma, completo domínio. E falou assim, eu olhava para Jesus e eu via ele cansado, maltrapilho, sujo, porém exalava como um perfume irresistível, uma majestade tão profunda, um olhar tão bondoso e calmo, onde não existia o menor traço de medo. E eu fiquei impactado com aquilo. Ele ficou surpreso como a multidão podia ser manipulada, porque ele sabia que havia uma manipulação política ali para que Jesus. E falou, nunca ele imaginou que ele seria solto. E ele percebeu que a mesma multidão que aclamava Jesus alguns dias antes, estava hoje, naquele momento, naquele julgamento, pedindo que Jesus fosse para a cruz e ele fosse solto. Diz que Jesus olhou para ele de uma maneira tão profunda que ele se sentiu completamente desnudo. E falou, em alguns segundos que Jesus me viu, ele me conhecia totalmente. E eu não conseguia manter meu olhar para Jesus. E ele ficou tão impactado com aquilo que ele não sabia o que fazer. Depois que houve a sentença, ele chegou próximo a Barrabás e sussurrou uma frase que perturbou definitivamente Barrabás. Ele olhou para Barrabás e disse, faça-os voltar ao ninho. E aquilo chocou ele. Como ele podia dizer essa frase que estava escrita na tabuleta de Leia? E ele ficou muito impactado com aquilo. E ali ele levou. E todos foram embora, tiraram as amarras dele, e ele não sabia o que fazer. Ele estava petrificado naquela posição. Ele sabia que ele tinha sido covarde, porque um inocente estava morrendo no lugar dele, ele sabia que ele era o culpado. Mas ele não teve condições de se movimentar. Ele não teve o que fazer. Quando todos tinham saído, ele saiu, sem acreditar que ninguém ia o caçar, que ninguém ia o matar. E ele saiu correndo pelas vielas para saber onde é que ele ia se esconder. Ele ia lá para os sepulcros, porque ele ia se esconder. Quando ele passou por uma viela, ele viu um homem que ele já tinha visto junto com Jesus, que era um dos mais próximos de Jesus, um homem grande, forte, que ele não sabia o nome, agachado numa viela, chorando que nem criança, frágil, desesperado. Ele parou, olhou, falou, eu te conheço. Você era um dos que andavam com Jesus. E esse homem se levantou e falou, você não me conhece, você não sabe quem eu não sou não. E saiu. Ele foi até as tumbas onde eles se escondiam, ali ele apagou, ele dormiu. Quando ele acordou com um tremor muito forte na terra. Ele falou assim, isso vai desabar, está tendo um terremoto. Quando ele saiu, estava completamente escuro. E o tremor e um estrondo jogou ele no chão. Ele ficou tão apavorado, falou assim, isso é no meio da tarde ainda, não pode estar escuro desse jeito. Aí ele foi correndo para a cidade e viu que ali as pessoas estavam mais perdidas que ele. Era um corre-corre, era um desespero. E foi até o templo, até o pátio do templo, os pobres sacerdotes desesperados. E aí ele, sem querer, naquela chuva, naquele tormento todo, naquela ventania, ele chega até o Gólgota. E vê que as duas cruzes ao redor de Jesus já não tinham mais ninguém. E que José de Arimateia estava recolhendo o corpo de Jesus. E ele se escondeu para não ser reconhecido. Quando ele chega no pé da cruz, ele chora de vergonha, porque ele compreende a grandeza daquele homem, a grandeza daquelas pessoas, e ele encosta numa gota de sangue de Jesus.
E aquilo parece que para ele disse assim, não verta mais sangue, acabou. Algo se transformou dentro dele. Aquela frase que Jesus disse para ele, aquela situação toda, e ele só chorava de vergonha de ver a grandeza de Jesus. E ele estava ali. Por que Jesus, então? Eu tinha felicidade e prazer em matar. Eu lutava pela justiça. E eu matava com felicidade e prazer. Jesus curava com a mesma felicidade, com a mesma satisfação, pela justiça. Por que ele não se incomodava com a cobrança de impostos? Será que eu sou tão justo assim que luto pela justiça? E eu deixei que ele morresse na cruz, sendo que eu sou o culpado e ele o inocente. Cadê a minha coragem? E ele começou a se reavaliar. Ele começou a olhar tudo aquilo e aquilo chocou demais ele. E ele viu que ele não era aquilo tudo, que ele tinha algo acontecido e ele precisava da resposta. Por quê? Eu preciso fazê-los voltar ao ninho. O que Jesus quis dizer isso para mim? Eu precisava entender. Ele foi, então, procurar por Lázaro, porque todos conheciam Lázaro. Jesus o tinha ressuscitado. Lázaro não era, enfim, um discípulo, e ele se sentiu mais confortável de buscar Lázaro. Ele chegou até Lázaro, descobriu a sua casa, quem atendeu a porta era Maria, irmã de Lázaro. E ele, naquele homem rude, áspero, arrogante, falou, eu gostaria de falar com Lázaro. Quem é você? Alguém que precisa de respostas. Ele tentou ser o mais humilde que ele podia, pela primeira vez. Lázaro, quando o chamou, chegou até ele, e ele, quem é você, meu irmão? Falou, sou Barrabás. E ele viu, então, que Lázaro não o afastou, não o julgou, chamou-o para dentro de casa, apresentou as suas irmãs. E ele mostrou, Lázaro, aconteceu isso, isso, isso. Minha esposa ganhou essa tabuleta. E Jesus me disse que eu tinha que fazê-los voltar ao ninho. O que ele quer dizer com isso? Lázaro olhou e falou, sem dúvida é no mestre. Com certeza essa tabuleta é dele, mas quem vai ter certeza é só Maria. E Maria hoje vive com João, nas cercanias de Betânia. E ele, muito pressionado por Simão para que ele voltasse aos Zelotes, mas ele já não se encaixava mais nos Zelotes, ele não sabia mais onde ele se encaixava. Muito bem, passou um tempo, ele conseguiu descobrir a casa de João e de Maria. Não antes, sem passar pelo Pentecostes. Ele sabia que Simão, o Zelote, o amigo dele, queria se passar por um seguidor de Cristo, para se infiltrar entre os discípulos. E ele foi avisá-los na casa de José de Arimateia. Porque ele não queria que Simão se infiltrasse e usasse politicamente os discípulos. Conseguiu avisar João. Passando isso, ele conseguiu se reunir com João e Maria. E qual o carinho abençoado de João e de Maria? Maria o chamava de filho, e ele não conseguia compreender aquilo. João o tratava como irmão. E também ali estava Pedro. Pedro, mais ríspido, mais sério. João e Maria, aquele amor, aquele bênção. E ali ficou, e convidaram para ele morar com eles. E ele, pela primeira vez, soube o que era realmente ter um lar de novo. E ali ele ficou, bebendo da fonte de Maria, aprendendo com Maria, Maria contando as coisas de Jesus para ele. João e Pedro o convidavam para ele ir pregar. Ele falava, eu não tenho essa condição. Quem sou eu? Vou atrapalhar vocês. Eu não tenho essa condição. Muito bem. Passou um tempo, João e Maria, com aquela perseguição toda, resolveram sair e ir para outro lugar. Vamos, Barrabás, conosco? Não, eu não posso, eu não tenho como contribuir com essa viagem, porque eu vou ser um peso para vocês. Aí Pedro virou para ele e falou assim, meu irmão, eu estou indo para Cafarnaum. A minha casa está se desmanchando, eu preciso de um rapaz que entenda de construção para reformar a minha casa, você vai comigo. E ele foi. Muito temerário, porque Pedro era muito seco com ele, um homem acostumado às lides grosseiras, ele era um homem certo, um homem bom, um homem firme, mas Barrabás tinha medo dele. E ali eles foram caminhando por muitos quilômetros, praticamente em silêncio, ele respeitando aquele homem, sem saber se ele tinha feito certo ou errado. Quando eles chegam em Cafarnaum, na casa de Pedro, sua sogra vem recebê-lo, as pessoas vêm recebê-lo, a comunidade toda vem recebê-lo, e todos ficam muito felizes com Pedro, e ele quieto, para que ninguém saiba quem ele é. Barrabás não queria nem dizer o nome dele.
Depois de algumas horas ali, todos ao redor, querendo saber notícias do mestre, Pedro fala: quem é esse rapaz? Ele falou assim: esse nosso irmão é Barrabás, aquele que foi solto no lugar de nosso Jesus. Todos ficam petrificados. E Pedro diz assim: não temam este homem, antes temam a mim, porque eu convivi anos com o mestre. Presenciei todos os seus atos de amor, todos os seus milagres, todas as suas... vivenciei o seu poder, o seu amor. Mas tive com ele diuturnamente por 3 anos. Mas na hora da prova, eu fugi e eu chorei como criança e eu não tive forças para defender o meu mestre. Coisas que, se fosse Barrabás, teria feito. Barrabás teve instantes com o mestre. Viu ele pequenos minutos, ouviu apenas uma frase sussurrada do mestre. E ele se transformou. E ele está em busca da sua transformação. Ele está abandonando a sua violência, a sua agressividade, todo o seu ódio, porque Jesus mexeu com ele. Se vocês têm que temer alguém, temam a mim e não Barrabás. Conte para eles, Barrabás, como foi. Nossa, Barrabás quis morrer. Como eu falar alguma coisa? Mas ele viu que o silêncio de Pedro era maior, ele não conseguia parar. E ele começou a timidamente contar como foi, como que ele sentiu, o que ele deixou de sentir. E viu a admiração das pessoas por que ele falava. E ele percebeu que a verdade com quem ele contava as coisas transmitia uma realidade, uma vivência, onde era possível começar a sair da violência e começar a traçar um caminho para a paz, para o entendimento, para a compaixão. Que Jesus, e ele ainda disse assim, Jesus nos desperta, mas o trabalho é nós que temos que fazer. Não haveria Jesus que fizesse com que eu me modificasse, se no meu interior eu não assumisse a responsabilidade de modificar. Isso palavras de Barrabás. E Barrabás, junto com Pedro, começou por muito tempo a trabalhar essa situação. Um belo dia, todos queriam escutar a história de Barrabás. E ele falava: Pedro, eu não tenho essa condição, eu não sou discípulo, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Ele não conseguia se achar merecedor da confiança. Um belo dia ele estava andando e uma senhora chegou com uma criança e virou para ele: meu filho, você poderia abençoar a minha criança? Barrabás petrificou. Ele falou assim: minha senhora, eu não sou um homem santo. Aí chegou Pedro, colocou a mão no ombro dele. E ele se sentiu forte, mas eu abençoo o seu filho, que ele tem uma vida feliz e próspera e protegida. Aquela mulher sai feliz. E Barrabás fala: como que eu vou enganar as pessoas? Que é como nós nos sentimos. Eu estou aqui falando com vocês, será que eu não estou enganando as pessoas, enganando a mim mesmo, que é pior? Enganando a minha condição como espírito, como pessoa. Barrabás estava ali e a resposta de Pedro foi: meu filho, essa mãe ainda não descobriu que a bênção dela é tão poderosa como a sua, como a minha, como a de quem quer que seja. Ela necessita disso. Olha como ela saiu feliz. Então, distribua essa felicidade. Passou-se um tempo. Barrabás, então, Pedro ia começar a fazer suas peregrinações e Barrabás foi conduzido aos essênios. Dentro dos essênios, ele ficou 3 anos num monastério essênio, estudando. Ali, ele foi se despindo daquele velho Barrabás, daquele velho homem agressivo, cheio de ódio, cheio de revolta, que queria o que Jesus queria, porém dos meios errados. E um belo dia ele tem a visita de Maria e de João, uns dias antes dele ter concluído a sua etapa e ter a sua iniciação. Os essênios eram peregrinos, considerados terapeutas, que carregavam as suas túnicas brancas e um colar de contas com 108 contas de madeira. E eles não pediam nem dinheiro, não precisavam de dinheiro nem de nada, porque onde eles eram recebidos com amor, porque eles levavam os ungüentos, eles benziam, eles tratavam, eles eram os terapeutas da época. E um pouco antes de eles estarem ali, ele fazer a sua iniciação, João e Maria foram visitá-lo, passaram apenas 2 dias e depois seguiram. E ele sentiu uma dor enorme, como se ele soubesse que nunca mais iria vê-los. Depois da sua iniciação,
Todos os outros companheiros dele, cada um voltou para suas cidades, para suas famílias, para os seus núcleos. E ele não tinha para onde voltar. Para onde ele ia voltar? Aí, o chefe deles chegou e deu um presente que Maria deixou para ele. Falou, meu filho, Maria deixou esse presente para você. E ele abriu, eram 2 sandálias gastas. Eram as sandálias de Jesus. Maria deu de presente a ele as sandálias usadas de Jesus. Quando ele vestiu aquelas sandálias, ele se sentiu com tanto poder, com tanto amor. Ele falou, eu vou. E eu vou voltar para quem eu conheço, que são os zelotes. Quem sabe eu consigo fazer algo por eles, eu consigo atendê-los. E ali ele foi, cheio de fé, cheio de esperança, com a verdade pura e simples dele. Chegou aos zelotes, chegou até os amigos dele, e descobriu que Simão estava preso, com a sua sentença quase decretada. E ele foi até a prisão, ninguém mais o reconhecia, e ele pediu para tratar os presos. Ali ele conseguiu entrar, tratar dos guardas, tratar dos presos, e ele percebeu que ele olhou pela primeira vez para os guardas romanos, e não teve ódio, não teve raiva. Para que ele pudesse tratar dos prisioneiros, ele tratou primeiro dos guardas doentes, e ele tratou com o mesmo amor. Foi uma revolução, uma verdadeira revolução em busca da paz daquele homem. Quando ele viu Simão, ele falou, Simão, se você mudar de vida, eu vou tentar por você. Simão ainda estava revoltado, mas concordou. E ele pediu um encontro com Pilatos. Depois de muito insistir, ele conseguiu. Ele pediu que Pilatos intercedesse por Simão, porque ele avalizaria a mudança de Simão. Simão, aquele grande amigo que salvara a vida dele tantas vezes. Ele falou, todos merecem uma segunda chance, Pilatos. Olha, eu sou um homem renovado, você não se esqueceu de mim. Pilatos, com muito contragosto, falou assim, eu não posso fazer nada, mas vou escrever para César. Se ele concordar, eu o liberto. Aí 2, 3 dias, passou algum tempo, acordam Barrabás, dizendo que Simão estava na cruz, que César tinha decretado a sua morte. Simão vai totalmente ensandecido. Quando ele vê Simão na cruz, com seus últimos instantes de vida, ele esqueceu tudo que ele aprendeu. Tão parecido conosco, enquanto nos momentos de crise, toda aquela nossa paz, todo aquele nosso aprendizado, como talvez Pedro, que tivemos tanto contato com o ensino do mestre, na hora que nós nos vemos desafiados, nós esquecemos tudo. Nos lançamos com aquele sentimento desgovernado. Independente do perigo, Barrabás se lançou àquela cruz, tentando achar alguma coisa para tirar Simão de lá, Simão desesperado, mas não foi possível. E ele teve uma dor profunda no seu coração, acredito eu que um pequeno infarto, e caiu inconsciente. Recolheram ele dali, levaram ele para o esconderijo dos zelotes. Muito bem. Passou um período ali, ele melhorou, e ele não sabia o que fazer, e de repente ele estava acordando, e ele teve o seu terceiro encontro com Jesus. O primeiro na praça, o segundo no julgamento. E agora Jesus como Espírito chegando ali. E ele não viu nada, Jesus não falou nada, ele só viu aquele ser com tanta luz que ele sabia que era Jesus e ele não conseguia olhar nos olhos. E ele viu uma revoada de pássaros que saía de Jesus e voltava para Jesus. Cores, multicores, uma luz imensa. E aquilo deu uma energia. E ele entendeu o que Jesus estava querendo dizer, com faça-os voltar ao ninho. Então eu falo, com aquilo que eu tiver, com aquilo que eu puder, eu vou fazer aquilo que Jesus quer. Porque eu vou vestir realmente as suas sandálias e vou atrás da paz que eu posso achar em mim mesmo e doar aos outros. E ali ele saiu. Essa visão mudou completamente, encheu de força de luz. E ele saiu com as suas sandálias, peregrinar. Ele peregrinou por quase 17 anos. Ele já estava velho. E em todos os lugares que ele ia, ele tinha que contar a mesma história, porque era uma história verdadeira, a história de como um bandido, um malfeitor, um assassino, tinha conseguido, com a visão do mestre, com o sussurro do mestre, modificar o seu interior, buscar a sua paz, trazer e modificar toda a sua maneira de lutar pela mesma coisa, porque ele entendeu que Jesus não estava preocupado para quem ia,
o imposto. Porque se não fossem para os judeus, para os romanos, seriam para aqueles que estivessem no poder. Se não houvesse a verdadeira revolução íntima dentro de cada um, não haveria como trazer o reino, como Jesus dizia que meu reino não é deste mundo, para esse reino daqui. E ele, enfim, compreendeu tudo isso. E qual a felicidade dele quando pararam de chamá-lo de Barrabás e começaram a chamá-lo pelo primeiro nome, de Jesus. Ele falava que ele não tinha esse merecimento. Mas ele voltou para alguns lugares e ali ele encontrou filhos daqueles homens que ele tinha mostrado quanto é possível a autotransformação, quando o homem está decidido, quando o ser humano quer realmente se modificar. E depois de muito velho, ele não conseguia mais fazer suas peregrinações, aos 57 anos, naquela época já era um homem de vida muito difícil, levaram de novo ao monastério dos essênios. E ali ele foi muito bem recebido, viveu os seus últimos dias. Foi tido como Mestre Jesus, chamavam ele de Mestre Jesus. E ele foi um novo homem. E ele viu, então, Jesus pela 4ª vez. Quando ele estava no seu pequeno cubículo, no seu pequeno quarto, ele sentiu de novo aquela pontada, a dor no peito que ele sentia desde o dia que ele viu Simão na cruz. Muito forte, e de repente Jesus aparece até ele, pela primeira vez ele consegue olhar Jesus nos olhos. Jesus o abraça, e aquilo faz com que instantaneamente não haja mais dor, não haja mais dúvidas, não haja nada, apenas um instante absurdo de paz. Ele consegue só falar uma frase: Jesus, o que queres que eu faça? O que queres de mim? Ele disse: Barrabás, meu irmão, meu filho, você já concluiu a sua tarefa aqui. Mas há muitas moradas na casa de meu pai, e eu tenho planos para você. Nós vamos para outro lugar. E pela 4ª vez ele teve a presença de Jesus na sua vida, conduzindo para a desencarnação. Eu acho uma história, uma vida tão rica, porque quisera eu, há 2000 anos, estar no nível de Barrabás. As histórias que eu leio são todas daquela época, porque eu tenho certeza que ali eu estava, mas provavelmente jogando pedras. Eu não tive a condição de entender Jesus, provavelmente estivemos todos ali e deixamos passar batido. Então precisamos entender que o momento é agora. Nós temos que transformar o nosso peso, a nossa dor, a nossa angústia, a nossa violência, a nossa tendência de inflarmos o ego. E ele ainda diz: Jesus, Rei da paz, mas o réu sou eu, Barrabás. E por que a porta é tão estreita? Porque é tão difícil passar nessa porta? Porque somos inflados, temos um ego inflado com o nosso rancor, com as nossas mágoas, com os nossos milindres, com o nosso ódio, com a nossa competitividade, com essa carga pesadíssima que nós criamos para nós mesmos, nessa bigorna de sentimentos que nós arrastamos pelas nossas existências, sem nos decidirmos, como Barrabás diz, a nos modificarmos e a começarmos com a paz que nasce dentro do nosso coração, dentro do nosso agir, dentro da nossa decisão, dentro do nosso campo de possibilidades. Outro dia eu escutei uma frase maravilhosa. Muitas vezes não podemos modificar aquilo que somos, porém, ou onde estamos, mas temos a condição de começarmos a arrumar a gaveta que está ao alcance de nossa mão. Que todos nós sejamos, então, aqueles que, pequeninos como somos, podemos dar a nossa palavra, mesmo que não seja numa palestra, mas que seja em nosso lar, em nossa casa, com nossos filhos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos vizinhos, conosco mesmo, fazer esse trabalho de transformação da violência para a paz, que eu acho que é um trabalho árduo, mas possível. É um trabalho áspero, porém que nos traz uma recompensa absurda, divina e maravilhosa. Então, cabe a nós vestirmos as sandálias que Jesus deve ter deixado para cada um de nós e seguirmos firmes dentro daquele pouco, daquele mínimo que nós podemos fazer dentro do nosso plano de ação, dentro do nosso campo de atuação. E fazemos dentro daquilo que podemos a nosso melhor, porque é possível. E nunca, nesses tempos de hoje,
nós temos 2 exemplos tão fantásticos, tão maravilhosos, de seres que podem realmente transformar as suas vidas. Eu agradeço